no seu coração. E eu tenho certeza que quando Deus colocou esse tema no coração do pastor, é porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. Sem exceção. Cada um. É isso que Ele deseja de cada um que está presente aqui nesta noite. Mesmo você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, mas você está aqui nesta noite, não é por acaso. Quando meu amigo chegou, Anderson, eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui nesta noite. Formou junto comigo, né? Pouco tempo, né? Antes nós somos novinhos. E eu fiquei muito feliz, e ele disse assim, eu acho que eu sou da turma, né? Porque eu mandei o convite lá no grupo que a gente tem da turma, que formou em 99, poucos tempo atrás aí. E eu mandei no grupo, e ele disse assim, eu acho que eu sou o que você imaginou que não ia aparecer aqui hoje, o último. Ia ser o último que ia imaginar, mas não. Eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus escreveu esse dia na tua vida. Já estava escrito. Não era que você era o último, não. Aí eu pensar que você está presente. É porque Deus queria que você estivesse aqui. Como cada um de vocês. Não se sinta ciumado por estar falando com o Anderson, mas é porque ele falou quando ele chegou, né? E aí isso ficou gravado na minha cabeça. O tema dessa festividade, comemoração, como eu já disse, e os irmãos sabem que está baseado em Atos 2, do 42 ao 47, que já foi lido nesta noite, que foi lido ontem, né? A mensagem pelo pastor Nelson. E eu não preciso ler novamente o texto, porque nós vamos acompanhar versículo por versículo. Mas antes de iniciarmos o versículo 42, eu gostaria de relatar à igreja que eu estarei amanhã contando essa história. Amanhã na aula, a história dos batistas. Amanhã eu estarei contando a história desta igreja ali na aula. E o interessante é que eu criando o slide hoje, mais Denise, e aí podendo ver algumas fotos antigas, do tempo que iniciou, na verdade, são mais de 30 anos, para ser mais aproximado aí, 36 anos, do início dessa obra. Eu era novinho na época, hoje já estou aí com 47 anos. E o interessante é que essa obra começou lá na fazenda do meu avô. Hoje nós estávamos vendo as primeiras criancinhas na escola bíblica. Eu, minha irmã, meus 2 primos. E aí passou um fio na minha cabeça. Eu pensando, meu Deus, como começou essa obra, como está hoje, como está esse templo bonito, renovado. Ver a igreja cheia, porque isso aqui, meus irmãos, não teria sentido sem vocês. Isso aqui não teria valor nenhum se não fosse pela sua presença neste lugar. Porque tudo isso foi construído para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse expandido nesta cidade, neste município. E nós iniciamos, na verdade, a fazenda do meu avô está no território, né, município de Serra Dourada. Mas iniciou lá e aqui, na verdade, porque as missionárias moravam aqui em Santana, e onde iniciou. Eu falo da fazenda porque foi os primeiros membros dessa igreja, né,
povo da minha família, dos primeiros batizados, minha irmã, meus primos, minhas tias, só tinha uma de fora que não era da minha família, né? No primeiro batismo que existiu aqui. E nesse decorrer desses anos, desses 36 anos de existência desta obra, muitas pessoas já passaram por aqui. Algumas retornaram para o mundo, algumas foram para outras denominações, algumas foram embora de Santana. Nós temos esse, não vou dizer problema, mas esse impasse aqui na cidade, que às vezes as pessoas têm que sair, né? Por nós estarmos numa cidade pequena, alguns saem para procurar alguns benefícios, alguns saem para procurar e volta, né, Jaque? Vai lá, faz o curso, forma e volta. Alguns passam um tempo fora e voltam. Passei quase 10 anos em Goiânia. Mas enfim, a obra continua. A obra não vai parar. Por isso que o tema desta noite é a Igreja segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Que sejamos servos fiéis a Cristo, fiéis às Escrituras. E quando o primeiro versículo de Atos 2, o versículo 42, e ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 pilares para uma igreja ser segundo o coração de Deus. Se esta igreja tiver esses 4 pilares, ela se encaixa nesse tema, igreja segundo o coração de Deus. E quando a gente fala sobre perseverar, o que os irmãos entendem por perseverar? É eu me manter firme, manter um propósito, um objetivo de ação, mesmo diante das dificuldades. E dificuldade não falta hoje em dia. Mas mesmo diante das dificuldades, mantenha-se firme. Assim é como você vai estar perseverando. É a capacidade de continuar tentando, insistindo e não desistir. Desistir, jamais. Desistir, jamais. Persevere. Mantenha a sua fé firme na rocha que é Jesus. Jamais desista. Em tudo que você for fazer na sua vida, os seus objetivos, o que você almeja alcançar, se você quer chegar até lá, persevere e jamais desista. Tudo, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida material, na sua vida profissional, em qualquer que seja a área da sua vida, você precisa manter-se firme e jamais desistir. Jamais desistir. Nós temos aqui, como foi falado pela nossa irmã Ceissa, nós temos aqui ouvido muito o ensinamento da palavra de Deus. O pastor, inclusive esse texto já foi pregado aqui nesta igreja. Mas queria Deus que ele fosse repetido novamente no dia do aniversário da igreja, que estamos comemorando. Entenda, meu irmão e minha irmã, se Deus colocou esse tema no coração do pastor,
tem um objetivo. Tem um objetivo. Sem dúvida, Deus está querendo falar algo com você, comigo, com cada um de nós, com cada um que está presente aqui. Não é à toa que esse texto está sendo repetido aqui, ontem e hoje. É porque Deus está querendo uma igreja segundo o coração dele. Mantenha-se perseverando nos ensinamentos, mantenha-se firme nos ensinamentos da palavra. Não somente aqui, eu quero deixar isso bem claro, você precisa se alimentar dela também em casa. Essa semana eu estava vendo um relato sobre a palavra de Deus, sobre ler a Bíblia. Quando você lê a Bíblia acima de 3 vezes na semana, a sua mente é transformada. Nós vivemos num tempo em que a mente da gente está dando curto aí, está dando uns tilt aí, uns apagão. Tem hora que você quer lembrar de uma coisa e parece que não consegue. O meu avô está com 104 anos, não está lembrando de quase nada. Eu estou com 47 e estou com esse problema também. Mas aí, descobri essa semana que está faltando eu usar mais esse remédio. Porque disse que acima de 3 vezes que você lê a Bíblia durante a semana, você já surte um efeito na sua memória. E já pensou se você lê todo dia ali, todo dia, os 30 dias do mês, os 365 dias do ano? Já pensou como vai ser? Mas às vezes nós temos substituído a leitura da palavra de Deus pelo Instagram, pelo TikTok, pelo YouTube. E quando eu meditava nisso, o Senhor falava comigo. Precisa, ao invés de estar vendo vídeo, só correndo o dedinho na tela, melhore a sua mente lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Então persevere nesta palavra. A outra coisa é a comunhão. Nestes relatos, vendo a história da nossa igreja, e eu ouvindo um debate sobre isso, sobre a questão da comunhão, o quanto é importante, e aí eu pude perceber que aquilo que existia lá atrás, do bate-papo, de eu ir à casa do meu amigo, do meu irmão, conversar, trocar ideia com eles, não está existindo mais. Porque sabe quando vai na casa do irmão, o que é que a primeira coisa que a pessoa pergunta? Qual a senha do Wi-Fi? Aí às vezes acontece o probleminha que eu falei nesse instante, o probleminha de memória. Aí eu não lembro não, leia aqui o QR Code. Mas entenda, meu irmão e minha irmã, que isso é muito importante no meio do povo de Deus. Não só no meio do povo de Deus, em qualquer lugar, mas como nós estamos na igreja e falando sobre a igreja segundo o coração de Deus, eu estou citando em meio ao povo de Deus. Sabe aquela história de contar para o seu irmão uma experiência de algo que Deus fez na sua vida? Isso traz um fortalecimento para o teu irmão.
Mas ao invés de contar um testemunho, às vezes vai com conversas pelo WhatsApp mesmo, né? E hoje até ligar é difícil de ligar, ou a mensagem no WhatsApp. Mas isso surte um efeito tão grande nas nossas vidas, porque a comunhão, ela transforma ambientes. A comunhão transforma esse ambiente. Eu encontrei com a irmã Irá semana atrasada, e aí ela disse que qualquer hora dessa eu vou lá na igreja, que eu quero dar um abraço naquelas irmãs, mas é um abraço. E ela me pegou ali, me deu um abraço, que eu achei que ia até quebrar minhas costelas. Mas você sabe o que é você sentir a dor de um aperto, mas uma emoção de um abraço verdadeiro? É isso que a comunhão faz. A comunhão significa partilhar, união, participação em conjunto. Esse significado da união, ele abrange em diversas áreas da nossa vida. Em diversas áreas da nossa vida. Sabe aquela reuniãozinha familiar? Até isso acabou. Eu particularmente ainda gosto. Por mais que alguns ainda falem assim, ele é exibido, está assando uma carninha hoje. Aí um dia eu estava assando a carne lá em casa, eu falei, agora eu vou pirraçar, vou postar no status. Poucas pessoas bateu palma e parabenizou, mas a maioria criticou ou zombou. Moço, tá bom, hein? Assando carne desse preço. Não, mal sabia ele que foi tudo ganhada. Tudo ganhado. Graças a Deus, Deus tem me abençoado, que eu gosto de carne e já ganho carne. Graças a Deus. Mas é importante. Eu sempre faço isso com a minha família, tá? Minha família aqui, de exemplo. Sempre faço o almoço. E isso é importante. Os meus pais vão para lá, meu sogro, minha sogra, meu sogro mais pouco, mas vai de vez em quando. E é bom a gente estar reunido. Os meus pais adotivos da fé, de vez em quando vai lá, né, pastor? Porque isso é bom. Quando o pastor Roosevelt, né, aquela vez, falando sobre a importância dos irmãos, convidar o pastor, a família do pastor, isso, meus irmãos, é comunhão. Eu tenho certeza que a família do pastor, eu também, viu? Não me importo com um negócio de coisa chique, não. É só de estar presente para mim. Só de ter a comunhão. Isso é importante. E o partir do pão? E o partir do pão? Às vezes está sobrando em casa. Pouco tempo, eu tinha acabado de almoçar lá em casa e chegou duas crianças assim na frente, já eram umas quase 2 horas. Eu perguntei a eles se eles tinham já almoçado. Ele disse, não, nós saímos de casa desde cedo, estamos brincando na rua. Eu perguntei, vocês querem almoçar? Eles disse, quero. Aí eu fui fazer o almoço, aí ele pegou a marmita, que eu botei na marmita de isopor, que eles poderiam comer e de lá também já ir embora. E aí ele disse, isso aqui eu como, isso aqui eu não como. Aí o outro disse, não, mas isso aí eu gosto, isso aqui eu já não gosto. Eu falei, você gosta disso aqui? Gosta, então faz a troca, bota para lá, vamos pegar. E saíram tudo satisfeitos. Estava sobrou comida lá em casa. Não estou falando isso, meus irmãos, para me vangloriar, não. Estou dando um exemplo de que
Um gesto simples faz a diferença na vida de uma pessoa. Um gesto simples. Talvez até aquele resto de comida, como às vezes acontece lá em casa, depois ia para o lixo. Porque na semana eu estou na roça, a Tayana está na casa da mãe dela. E a comida vai ficando lá, e chega um tempo que você não vai comer mais. Talvez ia para o lixo. Mas eu matei a fome de uma pessoa, de duas pessoas, duas crianças. Então, partir do pão é importante para o povo de Deus que tem um coração segundo o dele. E aí, e as orações? O pastor trouxe neste instante aqui os avisos, terça-feira, culto de oração, reunião de oração com as irmãs, mas não é só as irmãs do grupo de oração, é para toda a igreja. Talvez alguns nesse horário vai estar trabalhando, mas alguns não. Aquele que não está trabalhando, pode vir, participa. Você vai estar orando pela sua cidade, você vai estar orando pela sua família, você vai estar orando pela sua igreja, você vai estar orando por alguém que está precisando. Às vezes até falou contigo, ora pelo meu filho, ora para o meu pai, ora por mim que estou doente. Essa é uma atividade muito importante no meio da igreja que tem o coração que é segundo o coração de Deus. É muito importante. Eu gostaria que Jaque colocasse aí Tiago 1, versículo 12. Olha como é importante perseverar em tudo isso. Perseverar, ter comunhão, partir do pão e as orações. Quando a gente fala de perseverar, aí, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos seus que ama, aos que ama. Esse primeiro versículo 42, eu gostaria de pular para o próximo versículo, deixando esse versículo para a igreja. É promessa de Deus. Quando Tiago diz que feliz é o homem que suporta a provação. Não existe vitória se não tiver as lutas. Como é que eu vou dizer que eu sou vencedor se eu nem lutei, nem participei de nada? Eu preciso. Então mantenha-se perseverante. E o 43 fala de algo também de uma extrema importância no meio do povo de Deus: o temor. Temer a Deus. Em cada alma havia temor. E as muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. Mas eu gostaria de frisar nesta palavra, temor. Você sabe por que eu gostaria de frisar nessa palavra? Porque, infelizmente, esse temor tem se perdido, não só lá fora, dentro das igrejas. O temor a Deus, o respeito, a reverência a Deus, tem se perdido em meio às igrejas. Eu acho que alguns irmãos não conheceram ainda o seu Deus, ou ainda não sabem quem é o seu Deus, porque não temem, a esse Deus, porque não tem reverência a esse Deus. Quando nós estamos prestando este culto,
de louvor, de adoração a Deus. Eu preciso ter reverência, eu preciso ter temor. Eu não posso oferecer o culto ao meu Deus de qualquer jeito. Eu preciso oferecer o meu melhor em tudo que for realizado aqui. Precisamos oferecer o meu melhor. E você que está aí no banco não é menor do que quem está aqui na frente. Quem está tocando, quem está louvando, quem está pregando, quem está fazendo a abertura, não. Nós somos o corpo de Cristo e cada membro do corpo tem a sua importância. Ontem foi falado sobre a irmã mais velha. Ela não está aqui hoje, mas tem uma ali, uma jovem senhora, que até o nome dela é lindo, Rosalinda. Mas aquela Rosalinda tem a mesma importância que uma criança, que um jovem, que um adulto no reino de Deus, na obra de Deus. Todos têm. Então não se sinta menor do que ninguém. Não se sinta menos importante. Não. Jesus morreu por você também. Jesus entregou a sua vida por você também. Então é importante a gente temer a esse Deus. E o que significa temer? Você tem noção do que significa temer a esse Deus? Existe um significado geral, mas eu queria trazer um significado para nós cristãos, para nós. Mesmo que aqui tem alguns ainda que não entregaram a sua vida a Cristo, por enquanto, mas entenda, o temor a Deus não significa ter pavor de um castigo divino, não é isso. Quando você tem pavor de algo, nós passamos há 6 anos atrás por uma pandemia que o povo estava apavorado. E nesse apavoramento fazia muitas besteiras que poderia acontecer o pior na vida deles. Quando nós entendemos esse temor de Deus neste sentido, nós não entendemos da forma verdadeira o que é temer a Deus. Porque nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas nós precisamos, trata-se de um respeito tão profundo e de uma admiração tão grande pela divindade que gera desejo de não fazer nada que a desagrade. Está vendo a diferença? Perceberam a diferença? De você ter algo por um temor, com medo, assombrado, porque sabe que Ele é poderoso, e é realmente, mas o poder dele não é isso que Ele quer que você sinta, mas que você sinta um prazer de jamais deixar Ele triste, jamais desobedecer a sua palavra, jamais eu vou desagradar esse Deus. E mesmo que aconteça, porque nós somos pecadores, somos falhos, mas Ele é fiel e justo
vai te perdoar os teus erros, os teus pecados, as tuas falhas. Quando você confessa, pede perdão e deixa. Não é só confessar e pedir perdão também, viu? Confessar, pedir perdão e deixar. Eu vou cometer esse pecado amanhã, porque eu vou pedir perdão de novo, ele vai me perdoar. Amanhã eu cometo de novo, torno a pedir. Deixar. Esquecer. Esquecer. E jamais cometer aquele erro. Em Provérbios, coloca aí já, Provérbios 9, versículo 10. Olha o que fala sobre o temor. Provérbios 9, versículo 10. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Como é que diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do sábio é o temor do Senhor é o princípio sabedoria. Quer ser sábio? Quer ser um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente inteligente? Olha o recado. Temer ao Senhor é um princípio. E esse princípio te traz sabedoria. Os versículos 44 e 45, nós vamos ver o fruto de uma igreja que tem esses princípios que nós falamos. Quais são eles que nós já falamos aqui? Perseverar, a comunhão, partir do pão, as orações, o temor. Aí vem os frutos. Sabe o que a gente ganha com isso? Sabe o que a gente ganha com isso? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha esse negócio de dizer, esse é meu, esse é teu. Ou às vezes quando a mulher diz assim, né? Esse aqui é meu, o seu é nosso. Não tem isso, né? Lá não tem isso não, né, Pri? O meu é meu, o seu é nosso. Não, o meu é nosso, o seu é nosso. É em comum. E todos vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Quando a coisa é organizada, não tem aquele negócio, vou dar mais para um, menos para outro, não, de acordo com a necessidade. Não tinha exagero, não tinha desperdício. Era uma coisa organizada. Porque as coisas de Deus têm que ser organizadas. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser bagunçado, não pode ser de uma forma qualquer. De qualquer jeito que eu fazer tá bom. Não, não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Os frutos de uma igreja que segue os princípios divinos refletem o próprio caráter de Cristo. Eles não são medidos por tamanho, mas pela manifestação do amor, da justiça, da unidade e da transformação genuína da vida na sociedade. Que tamanha importância! Percebe, irmãos? Percebe? A tamanha importância desses frutos na igreja. A igreja segundo o coração de Deus vai impactar na sociedade.
vai impactar nas vidas. Quantas vidas aí afora precisando do amor de Cristo, precisando ouvir a palavra de Deus, precisando de ajuda espiritual, precisando de ajuda também material. Por que não? A igreja, segundo o coração de Deus, tem que estar pronta para tudo isso. Ela precisa impactar. Ela precisa impactar os corações. Como diz aí hoje, em meio à internet, né? Ela precisa influenciar. Pessoas têm que olhar para nós, meus irmãos, e dizer assim: eu vou naquela igreja porque lá eu sinto a presença de Deus. Porque quando eu entro lá, eu saio transformado, eu saio regozijado, eu chego triste e saio feliz. Eu chego às vezes até com uma enfermidade e Deus, Jesus Cristo, me cura. Talvez eu estou abatido em casa, eu vou na igreja, eu vou naquela igreja lá, ó, aquela igreja de frente ao fora, a igreja batista, eu vou lá, porque eu estou precisando. Essa igreja, segundo o coração de Deus, precisa impactar a cidade de Santana. Essa igreja, segundo o coração de Deus, precisa influenciar as pessoas que estão aí fora e dizer: naquela igreja, realmente, o Espírito de Deus está presente. O Deus maravilhoso, o Deus todo-poderoso está presente naquela igreja. Naquela igreja, em frente ao fórum, a igreja batista, a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve o que Deus quer falar. Uma igreja segundo o coração de Deus, ela não tem que estar com seus interesses pessoais, mas os interesses da igreja tem que ser espirituais. Tem que ser o interesse espiritual. Quem tem que dizer o que é que quer e o que não quer aqui é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu preciso dar lugar para que o Espírito Santo de Deus faça de mim um vaso novo, que Ele venha transformar minha vida, que eu seja luz por onde eu passar, que eu tenha o brilho de Jesus, que quando eu passar na rua, as pessoas vão dizer: ali vai um cristão. Porque hoje, meus irmãos, infelizmente, isso está difícil. Muitas vezes você passa na rua e aí a pessoa diz: aquele lá é crente? Sério? Tem certeza? Porque às vezes o teu testemunho não condiz com a palavra de Deus. E a igreja, segundo o coração de Deus, os servos dele têm que conduzir segundo a palavra de Deus. Ele tem que viver a palavra de Deus. Não somente ouvir a mensagem que o pastor traz aqui na igreja, mas ele precisa que essa mensagem, que essa palavra faça parte da vida dele. Ele precisa que essa palavra que ele aprendeu, que ele ouviu, que ele leu em casa, faça parte da sua vida no dia a dia. Assim eu consigo ser um servo de Deus, um servo que agrada a esse Deus. Assim eu consigo ser. E quando nós lemos nesse versículo 45, e aí quando eu estudando e meditando, fazendo o esboço dessa mensagem, e aí eu parei para pensar um pouquinho nesse versículo. Eu falei: rapaz, a igreja primitiva, né, os irmãos ali vendiam
suas propriedades, vendiam fazenda e dividia com os outros que não tinham. Que interessante. Você sabe o que isso significa? O desapego a bens materiais. Mas o que eu acho interessante, esses dias eu vendo um podcast e um homem defendendo a questão do dízimo, no sentido de que você não precisa dar o dízimo. E me chamou a atenção, eu fui prestar atenção porque o dízimo não é obrigatório. Não, não é obrigatório. Nunca falamos que o dízimo é obrigatório. Primeiro porque em 2 Coríntios ele nos ensina que tem que dar com alegria. Quando você faz algo obrigatório, você faz com alegria? Quem é que faz algo obrigatório com alegria? Me diz. Não. O segundo ponto é que você está sendo fiel àquele que te deu. Aquele que te deu. Se você dormiu de sábado para domingo e acordou, foi porque ele permitiu. Se você nasceu nu e hoje está vestido, e estou vendo aqui, cada um mais bonito do que o outro, cada um mais bem vestido que o outro, foi Deus que concedeu. Se hoje você tem uma formação, se hoje você tem um bom emprego, se hoje você é bem de vida, se hoje você tem uma boa situação financeira, agradeça a Ele e seja fiel a Ele. A igreja, segundo o coração de Deus, também precisa pensar nisto. A obra precisa continuar. Ela não vai parar. Sabe por quê? Porque Deus diz que a porta que Ele abre, só Ele pode fechar, ninguém mais. E essa porta aqui, eu tenho certeza que Ele não vai fechar. Muito pelo contrário, esse espaço aqui não vai caber, pastor. Esse espaço não vai caber. Aí nós vamos ter que aumentar, ter que crescer. Não tem como crescer para frente, tem que crescer para cá. Porque não vai caber as pessoas aqui dentro. É promessa de Deus. Ah, meu irmão, mas já tem 36 anos dessa obra aqui. Sim. Mas quantas vidas já foram salvas de lá para cá? Talvez nem todas estão aqui. Algumas já foram morar com Ele. Já estão descansando. E outras às vezes foi para outra igreja ou para outra cidade. Mas a obra continua, e todos que passar por esta obra é bem recebido, e eles indo ou voltando é bem recebido, porque a obra não é minha, porque a obra não é sua, porque a obra não é do pastor, a obra é de Deus. E quando ele abriu essas portas aqui, ele não diz é para A ou para B, não, é para todos. Quando Jesus morreu, ele não diz para alguns, ele morreu por todos, apesar de todos, não são todos que concordaram com isso, né? Porque se todos concordassem, estariam não só aqui, mas aonde morasse, dentro de uma igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas infelizmente são poucos ainda. Mas vai aumentar. Porque essa obra do Senhor é do Senhor Jesus. Esta obra, Deus está na frente. Tenha certeza disso. Esta obra, Deus está na frente. Talvez você não concorde com algumas coisas, mas quem tem que concordar ou discordar de alguma coisa aqui dentro é o Senhor Jesus. A partir do momento que tudo que for feito estiver baseado na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, quem tem que aceitar somos nós. Quem tem que aceitar somos nós. Estão aí fora dizendo que a Bíblia é ultrapassada, dizendo que a Bíblia tem que mudar, tem que reescrever a Bíblia.
Quem tem que mudar somos nós, não é a Bíblia, não. Quem tem que mudar somos nós. A Bíblia, ela é viva e eficaz. Ela serviu tanto tempo atrás, há 36 anos atrás, estava servindo nessa igreja. Hoje, ela está servindo e continuará até que Jesus Cristo volte. Quem tem que mudar, meus irmãos, somos nós. Agora, como eu não quero mudar, como eu não quero deixar de lado aquele pecadozinho que eu estou carregando como estimação, alguns têm um pecadozinho de estimação, ele não pode se desfazer dele. Aí acha, não, eu tenho que mudar a Bíblia para não mudar o meu pecado, o meu erro. Quem tem que ser mudado somos nós, pecadores. O 46 e o 47 nos diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração. Na King James ela diz sinceridade de coração, ou na linguagem de hoje, humildade de coração. Está vendo aquilo que eu te falei? Que falta hoje em dia, aquela comunhão em casa. Está vendo o que os irmãos faziam? Comiam juntos e com alegria. Comiam junto e com alegria. E aí mais, o que essa igreja continuava fazendo? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia salvado. Quando o pastor chegou aqui, tinha 30 e alguma coisa, 35 membros, hoje nós temos 57. Deus está acrescentando, Deus está trazendo, o Espírito Santo está fazendo a obra. O nosso desejo é que viesse logo de 10, 20, 30, né? Mas não é assim que funciona, infelizmente. Numa mensagem, eu estava ouvindo a mensagem do pastor Nicodemos, ele tem um sobre outro nome, Augusto Nicodemo, e eu achei interessante quando ele disse assim, é interessante que um sermão de Paulo, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, e hoje está precisando de quase 3.000 sermão para uma se converter. Quantos sermões você vai precisar ouvir? Quantas vezes você vai precisar ouvir a palavra de Deus para você mudar? Quantas vezes? Quantas vezes você vai ouvir a palavra de Deus para você ver que você precisa dar um passo para uma mudança na sua vida? Quantas vezes? Quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes você quer ouvir ainda para entender que nós não somos nada sem Jesus? Que nós não somos nada sem Ele, que nós precisamos dele a cada dia. Nós precisamos dele a cada dia. E o interessante é que o versículo 47, ele diz assim, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Você sabe o que significa isso? É o que eu já falei na instante. É você contagiar. É a Igreja Batista contagiar esta cidade. É os irmãos. A igreja, quando a gente fala igreja, meu irmão, não é o templo aqui não, viu? Entenda, é vocês. Somos nós. Somos nós, tá? É a Igreja Batista cair na graça do santanense. A Igreja Batista vai cair na graça do santanense em nome de Jesus. Aonde Deus está presente, tenha certeza que a luz resplandece. Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar.
E onde Jesus está, a glória permanece. E aí nós vamos ficar louvando a Deus. É por isso que é importante, não só o grupo de louvor, tá? Toda a igreja, quando louvar a Deus, louve de coração. Louva do fundo da sua... eu não sei cantar. Não é questão de ter uma voz bonita. Não é questão de eu saber cantar. Mas eu tenho um prazer de abrir a minha boca e louvar esse Deus. Eu tenho um prazer. Danoso, mas eu não sei esse hino, eu não sei a letra ainda. Quando você não sabe a letra, glorifique ao nome do Senhor, dizendo palavras lindas, maravilhosas. Meus irmãos estão cantando, mas eu estou, oh Deus maravilhoso, oh Deus bondoso, eu estou exaltando o nome do Senhor. Quando nós pedimos aqui, vamos fazer uma oração de exaltação. Exaltação é isso, é eu exaltar a esse Deus. Então, não use essa desculpa de que você não sabe louvar a Deus. Sabe, de um jeito ou de outro, você consegue louvar a Ele e agradá-lo. Que é isso que é importante, Ele se agradar de nós. Quando louvamos a Deus de coração, caímos na graça de todo o povo, é visível, é notável a presença de Deus nas nossas vidas. E para concluir a mensagem desta noite, meus irmãos, eu preparei aqui 5 perguntas para você refletir na sua vida. Preste atenção nessas 5 perguntinhas. Você vai fazer uma autoanálise da sua vida neste momento. Como eu tenho representado Cristo aonde eu estiver? Não é só aqui dentro não, tá? É aonde eu estiver. Como eu tenho representado Cristo? Como eu tenho sido? E a primeira pergunta que eu quero deixar para os irmãos é: como tem sido a igreja que você congrega? Lembre que quando fala de igreja, está falando de você mesmo, está falando de nós. Como tem sido a igreja? Pense aí, como tem sido essa igreja, hoje fazendo 14 anos de emancipação, como tem sido? Vários pastores já passou por aqui, mas como tem sido? Vários irmãos, uns foram, outros vieram. Como tem sido essa igreja? Enquanto você está refletindo sobre essa pergunta, eu lanço mais uma, a segunda pergunta: como tem sido o seu comportamento na igreja que você congrega? Agora eu te peguei, agora é contigo. Antes era todo mundo, agora é você. E aí, como tem sido o seu comportamento na igreja que você congrega? Vamos para a terceira. O que você tem contribuído para o crescimento da obra de Deus na sua cidade? Talvez alguns nem gostem, de Santana, mas não é questão de gostar, é lembrar que tem vidas aí fora perdidas no lamaçal do pecado, no mundo das drogas, da bebida, da prostituição. Não é só nossa cidade, mas falando da nossa cidade, está perdida. Quando se trata de droga, quando se trata de prostituição, quando se trata de bebida, a nossa cidade está perdida. Não falando das outras, que é em todo lugar, mas falando da nossa. Então ela precisa do amor de Jesus. Ela precisa de mim e precisa de você para anunciar esse evangelho. A quarta pergunta: quando as pessoas olham para você, percebe que você é um cristão, um servo de Jesus Cristo? A luz de Jesus reflete em seu rosto? E aí? A quinta, para terminar, que a hora não espera.
O que eu preciso melhorar? Veja bem, presta atenção nessa última. O que eu preciso melhorar na minha vida cristã? Na perseverança, na comunhão com meus irmãos, no partir do pão ou na oração? Os 4 pilares da igreja segundo o coração de Deus. O que eu preciso melhorar na minha vida cristã? Essas 5 perguntas vai ecoar nos seus ouvidos essa semana toda. Eu tenho certeza. Se não as 5, mas alguma das 5. Vai ecoar no teu ouvido essa semana toda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar no teu coração, vai te mostrar aonde você precisa corrigir, o que você precisa melhorar, o que nós precisamos melhorar. A conclusão dessa mensagem é essas 5 perguntas. Que Deus abençoe as nossas vidas, que a cada dia nós possamos permanecer perseverando na comunhão, no partir do pão e na oração. Amém. Se coloque de pé antes do pastor dar a bênção.